Agora nós estamos num momento mais grave. A tentativa de golpe ocorreu. De fato. Crime gravíssimo, que vai de 4 a 12 anos. Nesta tentativa de golpe, o ex-secretário e ex-ministro, que é alguém central nessa tentativa de golpe, teve decretada a prisão preventiva. Bom, ontem caiu como mais uma de bomba em bomba, né? Ontem mais uma bomba foi encontrada, então, a Polícia Federal, quando foi à casa do ex-ministro Anderson Torres, na segunda-feira, encontrou, e ontem foi revelado, essa minuta de decreto de golpe de Estado. Realmente chocante. Esta minuta diz o seguinte, no seu artigo 1º, fica decretado com fundamento parará, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine à sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e social. Então, é a justificativa para o golpe. 30 dias de intervenção de estado de defesa sobre o TSE e, se possível, estendido aos TREs. Na vigência do estado de defesa, diz aqui no parágrafo 1º do artigo 2º, ficam suspensos os seguintes direitos. Olha aqui. Sigilo de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, ocorrida no dia 12/12/2022. Estarrecedor, Fernando. Eu vejo o sobrenome Fernandes e já lembro o presidente da Argentina. Quero vê-lo em altos postos públicos. Olha, estarrecedor, né, Fernando? A minha internet aqui, em relação a você, falhou um pouco. Então, se tiver qualquer erro aqui de velocidade, me avise. Eu acho o seguinte, nós estamos diante de uma questão gravíssima. Primeiro, por causa de um fato concreto. A tentativa de golpe ocorreu. A invasão do Palácio do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional foi uma tentativa de golpe concreta. Portanto, a partir disso, nós não estamos mais só com base nos crimes anteriores, que seriam aquele de tentar incitar as Forças Armadas. Porque eu tenho dito, escrevi sobre isso, que aquelas movimentações na frente dos quartéis, mesmo que desarmadas fossem pedindo golpe, era crime. Ponto. Agora nós estamos num momento mais grave. A tentativa de golpe ocorreu. De fato. Crime gravíssimo, que vai de 4 a 12 anos. Nesta tentativa de golpe, o ex-secretário e ex-ministro, que é alguém central nessa tentativa de golpe, teve decretada a prisão preventiva. E é nesta conjuntura que surge o documento. Então, se o documento se nada disso tivesse ocorrido, nada, nenhum discurso do Bolsonaro, nem nada, e se achasse esse documento, nós teríamos que investigá-lo. Mas este documento, na conjuntura do que ocorreu, toma uma gravidade absurda. O fato é, a sua defesa disse, não, esse documento nunca foi apresentado ao presidente. Mas na justificativa dele, como você bem disse, há um problema gravíssimo. Primeiro, ele diz, o documento estava ali para ser triturado. Uma das razões de uma prisão preventiva é impedir com que o investigado destrua provas. Ele mesmo disse que iria destruir uma prova. Portanto,
a sua condição de ter uma prisão preventiva relaxada ou revogada diminui barbaramente. Aí, diz que ia destruir. Ou seja, veja que para um sujeito que, se eu não me engano, é delegado de Polícia Federal, portanto, não estamos falando de um leigo, dizer isto é um ato falho que demonstra claramente a necessidade da prisão preventiva. Segundo, eu pergunto a qualquer um, se por acaso alguém me entrega um documento que eu considere irrelevante, completamente sem importância, eu guardo o documento ou a primeira coisa que eu faço é jogar na lixeira? Porque este documento guardado, ele demonstra a importância dele. Demonstra que um plano efetivo para o golpe militar ocorreu. Quem redigiu esse documento? Difícil acreditar que um documento desse porte, que a investigação vai ter que dizer aonde foi encontrado, em que condições ele se encontrava, em que local da casa, etc. E outra coisa, é preciso verificar as comunicações telefônicas desse ex-ministro, inclusive a possibilidade de haver nuvem aonde essas comunicações estejam. A Polícia Federal, daí um recado, porque é extremamente competente, dirigida pelo Andrei, pode, além de conseguir fisicamente acessando o telefone, pode quebrar o backup das comunicações telefônicas do ex-ministro. Muito bem. É grave, fortalece as razões da prisão preventiva e trazem, evidentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro para dentro da cena da investigação. Agora, você mostrou, Mauro, para quem cedo madruga, ainda um pouquinho antes da minha entrada, uma outra notícia que se conecta com essa e que vai somando como um quebra-cabeça a gravidade do problema, que seria um vídeo postado pelo Bolsonaro e depois apagado, mas que foi objeto de uma notícia crime de procuradores recente, sim, questionando o resultado das eleições. Olha, portanto, isso demonstra, além da omissão dolosa que ele teve enquanto estava na presidência, que, olha, Mauro, a omissão dolosa foi a razão da decretação da prisão do ex-ministro. Me permita fazer uma explicação e você me interrompa, por favor, a hora que desejar, porque eu sou convidado aqui. Uma explicação jurídica importante para as pessoas compreenderem isso. Porque, na cabeça do público em geral, um crime se comete com ação. O sujeito pega uma arma e atira no outro. Ele agiu dolosamente para isso. Só que é o seguinte, há uma outra possibilidade de homicídio. Exemplo, um sujeito deixa de jogar a boia para o seu inimigo que está morrendo afogado. Ele não moveu um músculo. Uhum. Isso não é omissão de socorro, porque, na verdade, sem mover um músculo, ele cometeu um assassinato. Isso, no direito, nós chamamos de omissão imprópria, omissão dolosa. É quando a omissão ela visa fazer com que haja uma consequência. Isso se agrava muito quando o Juarez Tavares, que é pós-doutor em direito penal na Alemanha, para entenderem que essas coisas não saem como opinião da nossa cabeça, nós estamos falando de ciência de direito, diz o seguinte: o maior responsável pelos crimes omissivos impróprios é o agente garantidor. Exemplo, a mãe em relação ao filho, a babá em relação a uma criança. Essa tem o dever de preservar a vida da criança e tem que agir no momento que a criança, por exemplo, sofre um risco de vida.
Quando nós estamos falando deste caso concreto, as autoridades de segurança pública, as autoridades que têm o dever legal de agir, são agentes garantidores. Portanto, uma autoridade que se omite em relação à segurança, ela, fazendo dolosamente, evidente que é coautora do crime principal. Portanto, o ex-ministro já está sendo investigado como coautor por omissão. Agora nós temos uma subida na gravidade. Não mais somente omissão, mas um plano anterior ao ingresso dele como secretário, que foi como ministro, no qual houve um planejamento. E se conecta ao que falou, a uma notícia, por exemplo, de que o Lula teria dito: se eu tivesse decretado GLO, eles aproveitariam para dar o golpe. O que você lembra, Mauro, o que aconteceu com a bomba do Rio Centro? O que aconteceu com o plano de explodir o gasômetro? Para quem não lembra, quando o regime militar começou a seguir o caminho da abertura, houve um plano dos militares para colocar uma bomba dentro do Rio Centro, explodi-la, e, ao mesmo tempo, iriam colocar uma bomba no gasômetro. Isso iria criar uma sensação de caos, e a sensação de caos permitiria um novo golpe dentro do golpe. A aparência total é que foi isto que acabou planejando o bolsonarismo, com a invasão do Congresso, do Palácio do Presidente e do Supremo Tribunal Federal. Tentaram colocar um cavalo de Troia na presidência do Lula. Tentaram fazer com que o Lula decretasse o estado de emergência, que era esse planejado, só que de uma forma diferente, e legitimasse os militares nas ruas. E aí haveria o golpe já dentro do governo Lula, com a permissão do próprio presidente da República. Uma armadilha que se planejou. Portanto, esse documento, gravíssimo, é um documento que tem que ser analisado nessa conjuntura. E depende dos outros elementos que forem encontrados na investigação, além dos elementos de quando o Bolsonaro era presidente, a sua atuação agora, por isso esse novo vídeo postado é fundamental, pode levá-lo a uma situação gravíssima.